Antes mesmo de seus olhos abrirem pela manhã, antes de qualquer pensamento tocar a superfície da sua mente, existe um espaço sagrado, um momento invisível em que o universo espera por um comando. A maioria desperdiça esse instante com dúvidas, com lembranças de fracassos, com o eco das vozes que disseram "você não consegue", mas existe uma minoria, invisível, imbatível, imparável, que sussurra uma frase poderosa nesse intervalo sutil entre o sonho e a vigília. Uma frase simples, mas carregada de intenção. Napoleon Hill a conhecia. Ele sabia que a mente humana é como uma terra fértil e que a primeira semente lançada pela manhã germina mais rápido e mais profundamente do que qualquer outra. Por isso, ele não começava o dia perguntando "o que tenho que fazer?", mas sim afirmando com clareza o que ele já era, mesmo que o mundo ainda não tivesse notado. Agora pare um segundo. Inspire profundamente. Se algo em você já sente o chamado dessa verdade, se essa mensagem está te atravessando, então é hora de ativar a força que Napoleon Hill chamou de a alavanca invisível da vontade. Clique no botão de inscrever-se, curta este vídeo e comente aqui embaixo. Qual frase você quer que transforme seus dias? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque está pronto para dizer a frase que muda tudo. Hill não falava sobre frases mágicas como amuletos infantis. Ele falava de frases como comandos psíquicos, fórmulas mentais capazes de modificar a química da convicção. Eu sou o mestre do meu destino. Não é um aforismo bonito, é um código de reinicialização do subconsciente. A primeira frase do dia é a primeira ordem que você dá ao universo. Ela instala a versão que você decidiu ser. E o detalhe mais brutal e libertador é que o mundo vai responder a essa versão. Se você diz, hoje tudo vai dar errado, o mundo organiza a bagunça. Mas se você diz com olhos ainda fechados, com fé ardendo nos pulmões, eu sou o arquiteto do meu sucesso, e hoje forças invisíveis trabalham a meu favor, então a realidade dobra. Ela obedece, a mente cria, o mundo obedece. E você não precisa acreditar nisso com lógica. Você precisa experimentar com disciplina. Faça isso por 7 dias. Não conte para ninguém. Apenas diga silenciosamente essa frase ao acordar. E observe como os encontros mudam, os convites surgem, os atrasos se transformam em sincronicidades, os problemas se revelam pontes. Hill entendia que o universo não reage à força bruta, mas sim à força interna. Essa força não grita, ela comanda em silêncio. Os homens e mulheres que transformam o mundo não são aqueles que dizem, eu espero que dê certo. São os que acordam dizendo, está feito. Eu já sou aquilo que decidi ser. Eles não discutem com a dúvida. Eles a ignoram. Eles criam um campo vibracional tão denso de certeza que até a dúvida precisa recuar. Essa frase que você diz ao acordar não é apenas um ritual. É uma declaração de guerra contra a mediocridade. É uma proclamação de soberania. E é por isso que Napoleon Hill dizia que os pensamentos que dominam a mente no momento do despertar têm maior probabilidade de determinar o comportamento do dia todo. Você entendeu isso? Não é poesia, é engenharia da mente. Se você quer um dia diferente, comece com um pensamento diferente. Um comando, uma visão. Mas por que funciona? Por que uma simples frase ao acordar teria tanto poder? Porque é nesse instante que a mente está entre 2 mundos. O subconsciente ainda vulnerável e o consciente prestes a tomar o leme. É o momento da reprogramação. Um território neutro, onde você planta o seu eu ideal antes que o velho eu reassuma o controle. Imagine sua mente como um império em construção. Toda manhã, você acorda como um arquiteto. E o que diz nesse primeiro segundo será o projeto que os operários invisíveis começarão a executar. Você vai repetir os padrões de ontem? Ou vai lançar um novo plano, mais ousado, mais nítido, mais fiel ao seu propósito?
Hill chamava isso de autossugestão dirigida. Não é autoajuda, é autoengenharia. E os grandes homens da história, Edison, Carnegie, Lincoln, Ford, todos tinham suas frases, suas afirmações matinais, suas ordens silenciosas à realidade. Eles acordavam e tomavam posse da própria história, antes que o mundo tentasse fazê-los esquecer quem eram. Não espere pelo dia perfeito. Não espere pela motivação. Não espere por ninguém para confirmar seu valor. Acorde e diga a frase, mesmo que por dentro você ainda duvide, mesmo que tudo à sua volta diga o contrário. Porque o universo não responde à hesitação. Ele responde à vibração dominante. E sua vibração dominante é determinada pela emoção com que você diz sua primeira frase do dia. Essa frase não precisa ser longa. Não precisa ser complexa. Ela precisa ser visceral. Precisa conter o seu futuro comprimido em poucas palavras. Como uma semente. Como um código. Como um grito silencioso para as forças que moldam a matéria. Hill dizia: aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele não dizia isso de maneira passiva. Ele dizia isso como quem desafia a si mesmo, como quem empurra a alma para fora da inércia. Então te pergunto agora, qual é a sua frase? Qual é o seu comando sagrado? O que você vai dizer amanhã, no escuro, antes de abrir os olhos? A frase que você escolhe ao acordar não é uma decoração espiritual. Ela é a primeira pedra no alicerce do seu novo mundo. E se você entendeu isso, então entendeu por que tanta gente continua presa no mesmo lugar, mesmo lendo livros, ouvindo conselhos, consumindo horas de conteúdo. Porque não importa o quanto você estude-se, no instante mais poderoso do dia, você ainda repete as velhas programações. Acordar dizendo, mais um dia, vai ser difícil, espero que nada dê errado, é o equivalente a construir uma casa com tijolos rachados. Napoleon Hill não escrevia para os fracos de espírito. Ele escrevia para os que estão dispostos a matar a velha identidade com disciplina e coragem. Ele sabia que o sucesso não começa com sorte, mas com foco brutal. E esse foco começa onde todos os outros ainda estão sonolentos, nos primeiros segundos da manhã, quando a mente ainda não vestiu as máscaras do medo. Nesse momento, a frase que você diz não é ouvida apenas por você. Ela ecoa dentro do inconsciente coletivo. Ela envia sinais, vibracionais, energéticos, reais. Ela é uma senha de acesso ao tipo de realidade que você quer experimentar. E se você repete essa frase dia após dia, com emoção e convicção, ela começa a moldar suas decisões, sua linguagem corporal, sua postura, sua forma de negociar, de reagir, de agir. Porque tudo em você começa a trabalhar para validar aquilo que você declarou ser. É como se o seu cérebro dissesse: se essa é a identidade que escolhemos, então precisamos agir de acordo com ela. Hill chamava isso de definiteness of purpose, a clareza absoluta do propósito. E a frase ao acordar é a maneira mais simples e brutalmente eficaz de reafirmar esse propósito todos os dias. Não para o mundo ver, mas para que seu próprio subconsciente entenda que não há mais volta, que a nova versão chegou, e ela não aceita menos do que excelência. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é aquilo que repete para si mesmo, em silêncio, todos os dias, no escuro, no invisível. E ninguém pode interferir nisso. A frase ao acordar é a última fronteira de liberdade total. É você com você mesmo, antes do ruído, antes das pressões, antes do jogo externo começar. Se você usar esse momento para repetir autossabotagem, vai reconstruir o seu próprio labirinto. Mas se usar esse momento para reafirmar quem você decidiu ser, então o universo começa a abrir passagens. Hill sabia disso porque estudou os maiores da história. E todos eles tinham o mesmo padrão. Uma crença inabalável repetida todos os dias, antes mesmo de qualquer evidência. Isso não é delírio, é construção, é projeto, é engenharia da realidade. E você pode começar agora, hoje,
no próximo amanhecer, com uma frase, uma simples frase. Pare para pensar. Edison repetia que encontraria a solução. Ford dizia que conseguiria fabricar um carro acessível para todos. Carnegie dizia que faria mais milionários do que qualquer homem vivo. Eles não apenas pensavam grande, eles verbalizavam isso, repetiam isso, programavam isso no núcleo da identidade. E você? O que tem repetido? Eu não sou bom o bastante. Está tudo difícil? Eu não consigo? Então está explicado o que você tem colhido. Mas agora isso muda, porque você vai escrever sua frase como se ela já fosse verdade. E vai repeti-la ao acordar com tanta intensidade que seu corpo vai começar a se mover diferente. Seu olhar vai mudar. Sua vibração vai atrair outras vibrações. Não porque é mágica, mas porque é matemática interna. É neurociência aplicada à fé. É disciplina emocional transformada em comando espiritual. Acorde e diga: eu sou o escolhido para algo grande. Ou, hoje tudo conspira a meu favor, mesmo o que parece obstáculo. Ou, minha mente está alinhada com o poder da criação. Escolha a que mais queima dentro de você, mas nunca mais acorde em silêncio. O silêncio matinal é a linguagem dos que deixaram o mundo decidir quem eles são. Você não. Você está acordando com propósito, com método, com uma decisão gravada na voz. E não importa se o mundo ainda não vê. Porque Napoleon Hill nos ensinou que o mundo só vê depois. O mundo só reconhece depois que você já assumiu. Depois que você já repetiu. Depois que você já viveu essa nova identidade em silêncio, dia após dia, comando após comando. Então acorde, respire fundo e diga a frase que vai colocar o universo em marcha. Essa frase não precisa convencer ninguém, apenas a sua própria alma. E quando você começa o dia ativando esse código, algo muda de forma invisível e irreversível. Não é sobre mágica. É sobre sintonia. Sua mente se alinha com aquilo que você afirma, e então cada gesto, cada escolha e até mesmo cada silêncio passam a ser direcionados por esse novo eixo. Napoleon Hill chamaria isso de o ponto de partida de toda realização. Não é o conhecimento, não é o talento, não é o diploma, é a decisão. E uma decisão só se consolida quando é reforçada todos os dias, até se tornar mais forte do que o medo, mais resistente que a dúvida e mais real que qualquer desafio. Você pode até estar vivendo no caos agora, mas se repetir sua frase com verdade, ela será sua âncora. Ela será sua espada invisível no meio do campo de batalha. Ela te faz lembrar que o que importa não é o que acontece fora, e sim o que está se firmando dentro. Hill entrevistou mais de 500 milionários e visionários. E sabe o que todos eles tinham em comum? Uma fé interna que não dependia de aplausos, uma convicção que crescia no silêncio, um compromisso diário com aquilo que ainda ninguém via. E essa convicção nascia de frases, de comandos, de afirmações. Thomas Edison dizia a si mesmo que a luz viria. Walt Disney desenhava castelos em folhas vazias e dizia que o mundo veria. Abraham Lincoln repetia para si que a união era possível, mesmo com um país dividido. Não eram apenas otimistas, eram soldados da fé ativa. E você está sendo chamado para esse mesmo tipo de guerra. A frase que você vai repetir ao acordar não é uma prece passiva, é um decreto, um manifesto silencioso. Um pacto com a parte mais elevada de quem você é, mesmo que o resto do mundo ainda duvide. E aqui vai um alerta. Os primeiros dias são os mais desafiadores, porque sua mente antiga vai rir, vai boicotar, vai sussurrar que isso é inútil. Ela vai tentar te puxar de volta para o velho ciclo. Mas é aí que você prova que está pronto. Quando, mesmo sem ver resultado, você continua. Quando, mesmo cansado, você levanta e diz de novo. Porque o universo não responde ao seu desejo fraco.
Ele responde à sua firmeza, à sua repetição, à sua postura de quem não está pedindo, mas decretando. E se você mantiver essa disciplina, algo sobrenatural começa a acontecer. O inesperado vem, o improvável se move, as coincidências se organizam. Não por acaso, mas porque você está se tornando magnético. Você está emitindo uma frequência que já não combina mais com escassez, dúvida ou medo. Você se torna incompatível com a mediocridade. Imagine isso. Você acorda, ainda no escuro, antes de qualquer notificação, antes de qualquer voz externa. Coloca os pés no chão, respira e diz: hoje eu sou imparável. Hoje, minha visão comanda meus passos. E aí, o dia começa a te testar. Mas, ao invés de ceder, você se lembra da frase e age, reage, cria, decide. E assim, a frase deixa de ser apenas som. Ela vira comportamento, vira identidade, vira sua nova assinatura no universo. Napoleon Hill chamaria isso de transmutação emocional em força realizadora. Porque toda emoção bem direcionada vira alavanca, vira ponte, vira portal. E sua frase matinal é a chave que ativa esse processo. Então, não desperdice mais um amanhecer. Não comece mais um dia no modo automático. Comece com intenção. Comece com comando. Comece com a frase que vai moldar não só seu dia, mas sua jornada inteira. O mundo não precisa saber, mas você sabe. E esse saber silencioso, essa certeza solitária, é o que diferencia os que sonham dos que constroem. Acorde amanhã diferente. E repita. E sinta. E veja. Porque quem começa o dia com uma frase de poder, termina com uma vida que ninguém acreditava ser possível. Até que você tornou inevitável. Se você soubesse o poder que está adormecido em uma decisão simples, jamais começaria o dia. Em silêncio diante do seu próprio destino. Napoleon Hill não escreveu para motivar. Ele escreveu para despertar. Cada frase dele era um golpe contra a apatia, um chamado para que o ser humano lembrasse da sua autoridade espiritual, da sua capacidade criadora, da sua missão única. E se você está aqui, ouvindo isso agora, não é coincidência, é convocação. Porque há uma força invisível esperando para agir, mas ela só se move quando você dá o comando. Não adianta pedir um milagre se sua mente está travada, no medo. Não adianta desejar uma nova vida se você começa o dia com a mesma postura de ontem. O que transforma seu futuro não é o que você sonha à noite, é o que você declara ao acordar. Hill chamava isso de consciência dominante. O estado mental que você alimenta logo pela manhã será o termômetro de todas as suas decisões ao longo do dia. E a frase que você repete ao despertar não é só uma mensagem. É a fundação invisível do seu comportamento, da sua coragem, da sua capacidade de resistir à pressão. Pense nos grandes realizadores da história. Eles não começaram o dia verificando o que o mundo queria deles. Eles começaram o dia definindo o que iriam fazer com o mundo. Essa inversão muda tudo. Quando você acorda em posição de comando, o universo começa a responder como um exército que obedece a um general. As oportunidades surgem, as portas se movem, e o impossível começa a perder a força, porque você parou de mendigar e passou a governar. Mas governar a própria vida exige mais do que entusiasmo matinal. Exige disciplina emocional. Exige que você enfrente os dias em que nada parece funcionar. E mesmo assim repita a frase. Exige que você aguente os olhares de desdém, os atrasos do processo, os testes invisíveis. Porque é nesses dias que a frase vira carne. É nesses dias que o ritual silencioso se transforma em armadura. Você se blinda contra a dúvida, contra o velho eu, contra a tentação de voltar para o conforto. E cada vez que você persiste, algo se reconstrói dentro de você. Uma nova estrutura de identidade, baseada não no passado, mas no futuro que você já assumiu como inevitável. E ninguém pode tirar isso de você, porque você não está apenas repetindo palavras, está moldando seu destino com a boca.
E aqui está o ponto mais ignorado por quem fracassa. Não é o como que você precisa entender. É o quem. Acordar com uma frase de poder é lembrar quem você decidiu ser, porque é essa lembrança que comanda o como. As estratégias virão, as pessoas certas aparecerão, as oportunidades se manifestarão. Mas nada disso acontece até que o quem esteja definido, declarado e firmado. E a única maneira de firmar isso, segundo Hill, é por meio da repetição emocional carregada de intenção. Por isso, quando você acordar amanhã, não importa onde esteja, não importa o que ainda falte, feche os olhos, respire e diga com convicção: hoje eu ajo como quem já venceu. E veja como o mundo começa a responder de forma diferente. Porque, no fundo, o universo não obedece a pedidos. Ele responde a vibrações. Ele sente sua firmeza. Ele testa sua integridade. E quando percebe que você está realmente pronto, ele se inclina, se move, conspira. Mas esse movimento começa com uma única decisão, feita em silêncio, antes do nascer do sol. E é por isso que essa frase que você diz ao acordar não é só um ritual, é uma senha cósmica, uma assinatura energética, um recado direto para a vida. Eu já me tornei. O resto é só consequência. Não é o volume da sua voz que transforma a realidade. É a intensidade da sua convicção. E essa convicção não nasce do acaso, nem de palavras bonitas penduradas na parede. Ela nasce da repetição firme, diária, inegociável de uma verdade que você escolheu acreditar antes de ver qualquer prova dela. Napoleon Hill deixou isso claro. A fé verdadeira não espera a evidência. Ela cria a evidência. A frase que você repete ao acordar não é para convencer o mundo, é para convencer a parte de você que ainda duvida. Porque dentro de cada ser humano existe um território sabotador, um fragmento do velho eu carregado de insegurança, trauma e medo do julgamento. E a função da sua frase matinal é levantar-se todos os dias como um guerreiro que encara esse inimigo interno e diz: hoje você não vence. Hoje sou eu quem lidera. Essa liderança interior é o que separa os que desejam dos que realizam. Porque desejar é fácil. Todo mundo quer vencer, ter sucesso, viver em abundância. Mas quantos estão dispostos a acordar dia após dia e se encarar no espelho com verdade? Quantos estão dispostos a olhar para as promessas que fizeram e perguntar: estou mesmo agindo como quem merece isso tudo? Porque é aí que a frase funciona. Ela confronta você. Ela vira um espelho espiritual. E se você ousar repetir essa frase com alma, com intenção, com energia real, sentirá algo se mover dentro do seu peito. É como se uma versão futura, sua, mais forte, mais próspera, mais sábia, começasse a respirar através de você. E ela vai te guiar, mesmo em silêncio, mesmo sem garantias, mesmo que o mundo ainda não veja. Essa liderança interior é o que separa os que desejam dos que realizam. Porque desejar é fácil. Todo mundo quer vencer, ter sucesso, viver em abundância. Mas quantos estão dispostos a acordar dia após dia e se encarar no espelho com verdade? Quantos estão dispostos a olhar para as promessas que fizeram e perguntar: estou mesmo agindo como quem merece isso tudo? Porque é aí que a frase funciona. Ela confronta você. Ela vira um espelho espiritual. E se você ousar repetir essa frase com alma, com intenção, com energia real, sentirá algo se mover dentro do seu peito. É como se uma versão futura, sua, mais forte, mais próspera, mais sábia, começasse a respirar através de você. E ela vai te guiar, mesmo em silêncio, mesmo sem garantias, mesmo que o mundo ainda não veja. É esse silêncio que incomoda os fracos. Porque eles querem aplausos rápidos, likes, confirmações externas. Mas os verdadeiros gigantes da história, os que Napoleon Hill admirava, como Lincoln, Edison, Carnegie, começaram no invisível.
Eles declaravam grandeza em voz baixa, enquanto varriam o chão, enquanto perdiam tudo, enquanto ninguém acreditava. A frase dita ao acordar era seu contrato com o destino. Um contrato assinado com suor, paciência e fé inabalável. E essa é a sua chance agora. Acordar e dizer: hoje ajo como quem já venceu. Não importa se o mundo ainda não viu. Você viu, você sabe, você sentiu. E é essa sensação que muda tudo, porque o cérebro começa a buscar coerência. Ele não suporta contradição. Se você repete com força que já venceu, ele vai tentar alinhar seu comportamento com essa crença. Vai empurrar você a agir com mais coragem, a sair da passividade, a assumir riscos que antes pareciam loucura. É a famosa lei da autossugestão, que Hill considerava um dos pilares do sucesso. Você programa sua mente, e a mente, programada corretamente, reprograma o seu mundo. O que era bloqueio vira ponte. O que era medo vira ação. O que era dúvida vira certeza. Porque você parou de se perguntar: será que vai dar certo? E começou a viver como se já tivesse dado certo. E esse é o segredo mais mal interpretado da jornada. Você não precisa de motivação. Você precisa de posse emocional. Precisa agir como se fosse inevitável. Como se o sucesso não fosse um prêmio, mas uma consequência lógica da sua disciplina. E quando você acorda com essa frase, quando você começa o dia se relembrando do ser que está se tornando, algo muda nas suas decisões. Você não aceita mais migalhas. Não se associa mais com quem vibra na escassez. Não perde mais tempo com distrações que não honram o seu propósito. Porque finalmente você está alinhado. E o universo responde àqueles que têm coragem de viver como se já fossem a versão que estavam esperando se tornar. Aos olhos de muitos, a vida é um jogo de sorte. Eles observam os grandes vencedores, os milionários, os criadores, e imaginam que tudo foi uma questão de ser, no momento certo, no lugar certo. Mas Napoleon Hill tinha outra visão. Ele acreditava que a verdadeira sorte não é um acaso, é um resultado de escolhas. E essas escolhas começam no silêncio da manhã, quando você decide de forma irrevogável que sua jornada não será determinada pelo acaso, mas pela ação direcionada. Quando você diz a si mesmo que já venceu, você não está apenas criando um estado de espírito positivo, você está abrindo uma porta. Essa porta não está visível para todos, mas ela se abre com a chave de cada uma das palavras que você profere com fé. E é essa chave que transforma o imponderável em real, o invisível em concreto. Nos momentos de crise, de dúvidas, é fácil cair na tentação de pensar que o universo está contra você. Mas Hill sempre dizia: a adversidade é um mestre disfarçado. Ela não vem para nos quebrar, ela vem para nos moldar. Não há sucesso sem obstáculos. Não há grandeza sem resistência. Portanto, quando as dificuldades surgem, ao invés de se perguntar: por que eu? Comece a se perguntar: o que estou aprendendo? O que posso extrair disso para crescer? Porque cada problema, cada falha, é apenas uma etapa do processo de se tornar a versão imbatível de si mesmo. E quando você acorda com a frase: hoje, ajo como quem já venceu, você está criando um ponto de partida para a transformação. Não importa o quão difícil seja o caminho, você não cede ao desânimo, porque você já se vê como o vencedor. Isso é o que separa os que ficam pelo caminho dos que avançam. A visão da derrota é rápida, é tentadora. Você olha para o que está na sua frente e pensa que a batalha está perdida. Mas a mente treinada no ritual da confiança não se deixa consumir pelo curto prazo. Ela enxerga o longo prazo. Ela entende que o que está diante de você agora é apenas uma peça no quebra-cabeça. E você, ao acordar e declarar sua vitória, está construindo a imagem de onde quer estar. Não importa os desafios de hoje. Se você se deixa consumir pela urgência do presente, pela ansiedade do fracasso iminente, você perde o controle sobre o seu destino. Porém,
Quando você se lembra de sua frase e repete com vigor, você se conecta a algo maior, a uma força invisível que já está conspirando a seu favor, moldando seu caminho com as ações que você ainda não fez, mas que já sabe que fará. Aqui reside a verdadeira mágica do ritual silencioso. Ele não é sobre encontrar um atalho para o sucesso. Ele é sobre se tornar imune à negatividade. Quando você declara sua vitória todos os dias, você se torna uma parede sólida, onde os ventos da dúvida não conseguem penetrar. Você começa a agir de acordo com uma crença inabalável de que o que é seu será entregue. De que o que você deseja, por mais impossível que pareça, está em um processo de materialização que não pode ser interrompido. As dúvidas vão existir, mas você aprende a usá-las a seu favor. Elas não são mais um obstáculo. Elas são um lembrete de que sua fé está sendo testada. E com ela, sua força de caráter. E a frase: ela nunca perde o valor. Ao contrário, com cada nova dificuldade, ela se torna mais potente, mais certa, mais verdadeira. Agora imagine por um momento como seria a sua vida se você acordasse todos os dias com essa única frase no coração e na mente. Hoje ajo como quem já venceu. Como sua postura mudaria? Como sua confiança em suas decisões aumentaria? Como o mundo começaria a se alinhar com a energia de um vencedor, em vez de um espectador passivo? Porque é isso que o ritual faz. Ele não só prepara sua mente, ele prepara seu mundo. Cada pequena decisão que você toma, cada passo que você dá, está sendo guiado por uma nova perspectiva. E de repente, aquilo que parecia distante, o sucesso, a prosperidade, o amor, começa a ficar ao alcance das mãos, porque você se alinhou com a verdade do seu potencial. E a frase que você repete ao acordar não é um desejo. É uma afirmação de que você já se apropriou da sua grandeza. Não amanhã, não no futuro. Hoje, à medida que você repete sua afirmação matinal, há um fenômeno que começa a acontecer silenciosamente, mas de maneira transformadora. Você começa a acessar uma energia que estava oculta dentro de você. Esta não é a energia da motivação temporária, mas a energia da decisão irrevogável. É a mesma energia que movia os gigantes da história, aqueles que fizeram as maiores invenções, aqueles que superaram a morte do impossível para criar a riqueza e o legado que permanecem até hoje. Pense em Edison, que não teve medo de falhar 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Pense em Henry Ford, que viu uma nova era para o transporte quando ninguém mais conseguia ver. Ou em Walt Disney, que construiu impérios de sonhos enquanto lutava contra fracassos financeiros. Essas pessoas não eram especiais. Elas possuíam algo que todos têm: a capacidade de criar realidades com a força da mente. E a frase que você repete ao acordar é um pequeno lembrete diário de que você também é capaz de acionar essa força dentro de você. Quando você acorda e diz a frase, hoje ajo como quem já venceu, você não está apenas declarando algo para o seu inconsciente, mas está acionando uma conexão profunda com a sua essência criadora. Você ativa o poder da mente, o poder da visão que vai além do que os olhos podem ver. Isso é o que Hill chamou de o poder da mente mestressa, que é capaz de se alinhar com o espírito da abundância. Mas para isso, é necessário que você se desfaça das limitações que o mundo e você mesmo impuseram. As pessoas que alcançam grandes feitos não têm medo de quebrar os moldes, de desafiar as regras, de fazer o que nunca foi feito. Elas sabem que, ao dizerem sua frase de vitória, estão criando um mundo em que não há limitações, apenas possibilidades. E elas vão atrás dessas possibilidades, sabendo que a vitória nunca está em esperar que o mundo dê o primeiro passo, mas em agir como se já tivesse dado. O processo de transição, então, se torna natural. Você deixa de ser uma pessoa que sonha com sucesso, para se tornar uma pessoa que age com propósito, sem hesitação.
Isso é o que diferencia os que fracassam dos que se tornam mestres de suas vidas. O sucesso não está em esperar o momento perfeito, mas em agir consistentemente, com fé, mesmo quando o momento não parece perfeito. Quando você diz, hoje ajo como quem já venceu, o que está acontecendo não é apenas uma mudança mental. Há uma mudança física, uma mudança no seu corpo, na sua postura, na sua forma de ver o mundo. Você começa a se mover como um vencedor, a falar como um vencedor, a pensar como um vencedor. Não é uma arrogância, é uma confiança inabalável na própria capacidade de gerar resultados. Isso é o que Napoleon Hill queria que você entendesse. O sucesso não é algo que acontece quando você está esperando pela sorte. O sucesso começa com a fé em si mesmo e a ação inabalável que vem dessa fé. Agora pare e pense. O que aconteceria com sua vida se você se tornasse essa pessoa? Se você vivesse e agisse como se já fosse o sucesso que deseja ser? Onde estariam seus negócios? Onde estariam suas finanças? E mais importante, onde estaria sua paz de espírito, sabendo que tudo o que você fez com a certeza de que não havia outro caminho? Você começaria a perceber que não há mais obstáculos, apenas aprendizados. Não há mais dificuldades, apenas desafios que são oportunidades de crescimento. Você se tornaria imune ao medo da falha, porque agora vê a falha como parte do processo, como uma escada para o sucesso. Toda vez que você enfrenta um fracasso, você entende que está mais perto da vitória. E isso é o que a frase faz por você. Ela transforma sua relação com a adversidade. Ao invés de vê-la como um sinal de derrota, você começa a vê-la como um sinal de progresso. Um sinal de que está exatamente onde deveria estar, pronto para dar o próximo passo. Então, deixe-me perguntar, qual será o seu próximo passo? Agora que você tem a chave da sua própria mente, qual será a ação que você tomará? Porque ao final do dia, não é sobre a frase que você diz, é sobre o que você faz com ela. Você pode repeti-la todos os dias, mas o verdadeiro poder está em viver de acordo com ela. O universo vai responder ao seu compromisso com a sua própria grandeza, a sua habilidade de criar realidades com a mente e com a ação. Você vai se tornar a personificação daquilo que você acredita ser capaz de alcançar. E essa é a verdadeira magia de acordar todos os dias com uma frase de poder. Ela te alinha com a força do destino. Agora que você tomou a decisão de agir como um vencedor, você começa a perceber algo que talvez nunca tenha notado antes. O mundo à sua volta começa a se mover de forma diferente. As oportunidades começam a aparecer. As pessoas começam a se conectar com você. E o mais surpreendente de tudo, o universo começa a reagir ao seu estado mental e emocional. Isso não é coincidência. Isso é o resultado direto da mudança interna que você fez ao decidir que, a partir daquele momento, você é a pessoa que já conquistou o que deseja. Hill nos ensina que o mundo externo não muda até que o mundo interno o faça. E esse é o ponto de inflexão em sua jornada. Você não mais espera que as circunstâncias mudem para agir. Você começa a agir de acordo com a pessoa que você sabe que está se tornando. Pense nas maiores figuras da história. Cada uma delas, antes de alcançar suas grandes conquistas, teve que fazer uma escolha, muitas vezes, em momentos de solidão, sem saber exatamente como as coisas iriam acontecer. Thomas Edison, quando estava em seu laboratório, não sabia que seus experimentos falhariam 1000 vezes. Ele apenas sabia que o fracasso não era uma possibilidade, mas uma parte necessária do caminho. Henry Ford, quando fundou a Ford Motor Company, não sabia se ele conseguiria construir o império que criou, mas ele nunca parou de acreditar que era capaz. Walt Disney, antes de sua primeira animação, não sabia se o público o aceitaria, mas o que ele fez foi se dedicar de corpo e alma à sua visão. Essas pessoas sabiam que o sucesso não era uma questão de encontrar o momento perfeito.
O sucesso era criar o momento perfeito com sua própria ação. Agora imagine o que aconteceria se você aplicasse isso em sua vida diariamente. O que se abriria diante de você se, a cada manhã, você acordasse não com a mentalidade de alguém que está esperando por uma chance, mas com a mentalidade de alguém que já fez a escolha de ser bem-sucedido? Você começaria a perceber que, à medida que toma decisões e age, o mundo ao seu redor começa a se moldar de acordo com suas intenções. A energia que você emana, a confiança que você demonstra, começa a atrair aquilo que você mais deseja. Não é apenas sobre pensar positivo, é sobre agir com confiança absoluta de que você está criando algo poderoso. Esse é o segredo de Hill. Não é a sorte que cria o sucesso, é a fé aliada à ação impetuosa. E aqui está a verdade. A maioria das pessoas nunca chega a esse nível de entendimento. Elas continuam acreditando que o sucesso está além delas, que é algo que só acontece com os outros, com os sortudos, com os escolhidos. Mas você não é como essas pessoas. Você entende que o segredo está em se colocar no caminho certo todos os dias. A frase, "Hoje ajo como quem já venceu", não é apenas uma afirmação que você repete. Ela é um pacto silencioso com sua própria grandeza. E ao fazê-lo, você começa a ver o mundo com novos olhos. Você percebe que não há mais limites para o que pode ser feito, para o que pode ser alcançado, para o que pode ser conquistado. Você se torna em sua própria mente um gigante, e os gigantes não se afastam do seu destino. Seja qual for o seu sonho, o sucesso financeiro, a felicidade plena, a saúde perfeita, a paz interior. Quando você começa a agir como se já tivesse alcançado tudo isso, você entra em um campo de possibilidades infinitas. Você começa a perceber que a única coisa que o impede de atingir seus objetivos é o tempo. E esse é um detalhe sem importância. O que importa é o que você faz agora. O tempo de fato se curva diante de sua decisão. Quanto mais cedo você se alinha com a certeza do sucesso, mais rápido ele se manifesta em sua vida. Então, quando você acorda todos os dias com o compromisso de agir como alguém que já venceu, você começa a ver que no final, você já está vivendo a vida dos seus sonhos. A cada ação que você toma, você começa a entender algo profundo. O sucesso não é uma linha reta. Não é uma escada que você sobe gradualmente, sem percalços. O caminho do sucesso é tortuoso, cheio de curvas inesperadas, desafios inesperados e obstáculos imprevistos. Mas a beleza do caminho é que, à medida que você avança, cada dificuldade se transforma em uma oportunidade para reforçar sua determinação, para aprender mais sobre si mesmo e para ajustar sua abordagem. A verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em como você se levanta, se adapta e continua em frente quando tudo parece querer te derrubar. Essa é a verdadeira medida do caráter, a verdadeira força do vencedor. A capacidade de se manter firme diante das dificuldades e de aprender com elas. Napoleon Hill sabia disso. Ele não estava vendendo uma fórmula mágica de sucesso, mas um sistema baseado em princípios imutáveis que exigem compromisso, consistência e resiliência. Ele nos ensinou que o fracasso não é o fim, mas apenas uma parte do processo, uma maneira de testar e refinar sua visão e suas estratégias. Quando você diz, "Hoje ajo como quem já venceu", você está se preparando para encarar cada obstáculo com uma mentalidade diferente. Ao invés de ser esmagado pelo desafio, você entende que o desafio é a ferramenta que está moldando seu sucesso. O verdadeiro vencedor não teme as quedas, pois sabe que elas são as lições que o impulsionam para o próximo nível. Cada falha é um passo em direção à maestria. Isso muda tudo. Agora, a visão do fracasso não é mais uma coisa negativa. Fracassar é aprender. Fracassar é evoluir. Fracassar é se aproximar do seu objetivo com mais sabedoria e mais foco. Quando você começa a agir como um vencedor, você começa a procurar oportunidades nas dificuldades. Você se torna uma pessoa que, ao invés de se sentir derrotada por
um obstáculo. Se sente desafiada, pronta para enfrentá-lo com tudo o que tem. Essa mudança de perspectiva, essa adaptação mental, é o que separa os que alcançam grandes coisas dos que ficam à margem, esperando a sorte cair em suas mãos. O que acontece então é que você começa a construir um caráter resiliente, inquebrável, que não pode ser afetado pelas críticas, pelas quedas ou pelas adversidades externas. Sua confiança vem do fato de que você sabe que, independentemente do que aconteça, você sempre será capaz de se levantar e seguir em frente. E quando você toma essa atitude, a sua confiança se torna inabalável, e as portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. As pessoas começam a notar a diferença em você. Elas percebem a segurança e determinação em seus olhos. O mundo começa a reagir à sua novidade de ser, à sua energia transformadora. Isso é o que você atrai quando começa a agir como o vencedor que já é. E a razão pela qual isso acontece é simples. Energia atrai energia. Quando você está em sintonia com a vibração do sucesso, a vibração da ação implacável e da fé inabalável, você começa a atrair para si tudo o que ressoa com essa energia. O sucesso não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você é enquanto faz. Quando você acorda com a decisão de ser o vencedor, você começa a enviar uma frequência para o universo, e o universo começa a corresponder. Tudo o que é necessário para o seu sucesso já está ao seu redor, esperando para ser ativado pela sua decisão. Esse é o segredo que Napoleon Hill nos deixou. O sucesso é a energia que você emite. Quando você se alinha com ela, o mundo começa a se alinhar com você. O jogo muda. Você não mais espera que as coisas aconteçam. Você cria, você toma as rédeas, você se torna o autor da sua própria história. Você não é mais um espectador da vida. Você é o protagonista. Chegou o momento de entender algo fundamental: o poder da clareza. Sem clareza, você está navegando em um mar revolto, sem saber para onde está indo, sem saber como seguir, sem saber o que realmente quer alcançar. E isso é um dos maiores erros que a maioria das pessoas comete. Elas não sabem o que querem, ou não têm uma visão clara do que seria o sucesso para elas. Sem uma visão definida, você se torna vulnerável à influência do medo, da dúvida e da procrastinação. Você começa a se mover sem direção, como um barco sem leme, sendo arrastado pelas correntes da vida. Mas quando você começa a dizer, hoje ajo como quem já venceu, você está se comprometendo com algo muito maior. Você está decidindo exatamente o que quer e onde quer chegar. Isso é o que a maioria das pessoas não compreende. O sucesso começa com clareza. Não adianta ter grande desejo de sucesso, de riqueza ou de felicidade, se você não tem clareza do que realmente deseja. A visão é a fundação sobre a qual você vai construir toda a sua jornada. Você precisa ser específico, precisa saber exatamente o que está buscando. Hill fala da importância de um desejo ardente, mas um desejo sem clareza é como tentar construir uma casa sem planta baixa. O desejo ardente é poderoso, mas sem um objetivo claro, ele se perde no caminho. A clareza é o que dá forma ao seu desejo e o que o torna real. Não importa onde você esteja hoje ou quão longe seu objetivo pareça estar. O que importa é quanto você acredita no poder da sua própria visão. E essa crença é o que vai guiá-lo. Cada grande conquista na história foi alcançada porque alguém teve uma visão clara do que queria. Thomas Edison não inventou a lâmpada sem uma visão clara do que queria criar. Henry Ford não construiu sua indústria automobilística sem saber exatamente o que desejava realizar. Cada um desses homens tinha uma visão detalhada, uma visão que não era apenas sobre o que fazer, mas sobre como eles queriam que o mundo fosse transformado pelo que estavam criando. E é essa visão que vai te guiar quando as coisas ficarem difíceis, quando o caminho parecer longo e solitário, quando a dúvida tentar se infiltrar. Quando você tem uma visão clara,
nada pode parar você. A visão é o seu mapa, a sua bússola, e ela nunca falha. A clareza também traz um outro benefício poderoso: a habilidade de priorizar. Quando você sabe exatamente o que deseja, o que é importante se torna claro. As distrações começam a se dissipar. O que antes parecia ser uma urgência, agora é apenas um detalhe que não importa. A verdadeira liderança vem da capacidade de focar no essencial. E mais importante ainda, você começa a eliminar as coisas que não alinham com a sua visão. O mundo vai tentar te desviar do seu caminho. O medo vai tentar te fazer duvidar. As dúvidas irão surgir e as oportunidades de procrastinação estarão por toda parte. Mas você, com sua clareza de propósito, será imune a essas distrações. Você tem um compromisso com seu futuro. E é esse compromisso que vai te fazer avançar, mesmo quando os ventos parecerem contrários. Você precisa se perguntar: qual é a visão que me guia? O que vejo para minha vida daqui a 1, 5, 10 anos? Não importa se o seu objetivo é grande ou pequeno. O que importa é a clareza com que você se compromete a alcançá-lo. Sua visão deve ser tão poderosa e clara que ela o inspira todos os dias a continuar. Essa visão deve se tornar a energia que alimenta sua jornada. Quando você define aonde quer ir, você começa a ver que cada passo que você dá é um passo mais perto do destino que você escolheu. E ao fazer isso, você não só cria uma direção para a sua vida, mas também começa a atrair para si tudo o que é necessário para realizar o seu propósito. Porque o mundo começa a se mover para ajudar aqueles que têm clareza. O universo responde a quem sabe para onde está indo agora. Chegamos a um ponto crucial da jornada: o poder da ação. Toda a clareza do mundo, toda a visão, todo o desejo ardente não valem de nada se você não tomar a decisão de agir. Muitas pessoas falham não por falta de vontade ou desejo, mas por uma incapacidade de tomar a primeira ação. Elas ficam presas no ciclo da indecisão, no medo do fracasso, na busca incessante pela perfeição. A verdade é que a perfeição nunca chega, mas a ação sempre leva ao progresso. Hill sempre disse que o pensamento sem ação é apenas um sonho, mas a ação sem pensamento é apenas um movimento vazio. E é exatamente disso que o sucesso precisa: uma combinação de uma mente focada, clara e cheia de propósito, com uma ação incansável, mesmo diante das dificuldades. A ação é a ponte entre a intenção e a realização. Sem ação, sua visão permanece um conceito abstrato, algo distante e fora de alcance. Mas quando você age, mesmo que de forma imperfeita, você começa a trazer essa visão para a realidade. Não importa quão pequena seja a ação no começo, o que importa é o movimento constante. Não se trata de esperar o momento perfeito, mas de dar o primeiro passo. E, muitas vezes, o maior desafio não está em alcançar o topo, mas em dar o primeiro passo, especialmente quando as dúvidas e os medos tentam paralisar. E é aqui que entra a disciplina, a capacidade de agir consistentemente todos os dias, mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando o medo tenta te fazer recuar. O segredo para alcançar grandes coisas não está em esperar as condições ideais, mas em fazer o melhor com o que você tem, onde você está. Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada, fracassou mais de 1000 vezes. Cada falha foi uma oportunidade de aprender, de ajustar a sua abordagem e de tomar novas ações. E isso não é apenas uma história inspiradora, mas uma lição prática. Você não vai acertar sempre. Você vai errar, você vai falhar, mas cada erro, cada fracasso é apenas uma oportunidade para aprender e seguir em frente com mais sabedoria. Quando você começa a agir, algo surpreendente acontece. O mundo começa a responder. O universo começa a alinhar os eventos, as pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem de onde você menos espera. A ação cria um movimento, uma energia que atrai para si o que você precisa para alcançar seus objetivos.
Mas a ação precisa ser feita com um propósito claro, uma visão definida e um compromisso inabalável com o seu sucesso. Não há espaço para procrastinação, não há tempo a perder. Cada momento é uma chance de aproximar-se do seu objetivo, de tornar a sua visão realidade. E cada momento que você hesita é um momento perdido. A ação não é só um hábito, é uma mentalidade. Pessoas de sucesso não questionam se devem agir. Elas simplesmente agem. A grande verdade é que o sucesso não vem da perfeição, mas da persistência. Não importa se você falhou antes, não importa quantas vezes as coisas não saíram como você planejou. O que importa é o que você faz a partir daqui. A grande diferença entre os que alcançam e os que ficam pelo caminho é a ação constante e determinada. Quando você começa a agir, você começa a conquistar. Quando você começa a agir, você começa a se aproximar do seu objetivo a cada passo. E quanto mais você age, mais forte se torna, mais confiante você fica, mais oportunidades começam a se abrir. O segredo, portanto, é não esperar o momento perfeito, não esperar até ter todas as respostas, mas agir agora. O sucesso é construído a partir de ações diárias, de escolhas feitas em cada momento. Cada passo, não importa quão pequeno, é uma vitória. Cada movimento em direção à sua visão é uma prova de que você está no caminho certo. E com isso, cada vez mais você se aproxima do seu destino final. Agora, em nosso percurso, chegamos a uma das chaves mais poderosas do sucesso: a resiliência. Se você pensa que o caminho para o sucesso será sempre suave, sem obstáculos, sem fracassos ou adversidades, está se enganando profundamente. O caminho para a grandeza é cheio de provações, de quedas e de momentos de dúvida. Mas no fundo, a verdadeira medida do sucesso não está em evitar os obstáculos, mas em como você os enfrenta, como você se ergue novamente, mais forte e mais sábio. Hill fala sobre o poder da persistência, sobre a importância de não desistir, mesmo quando tudo parece estar contra você. E isso é exatamente o que define os vencedores. Não são aqueles que têm a vida mais fácil ou que nunca enfrentam dificuldades, mas aqueles que sabem como continuar quando os ventos da adversidade tentam derrubá-los. A resiliência é a capacidade de continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece impossível. E por mais duro que pareça, esse é o momento mais transformador de sua jornada. Quando as coisas ficam difíceis, você tem duas opções. Você pode desistir ou pode redefinir sua estratégia e seguir em frente com mais determinação. O que diferencia os grandes líderes, os grandes empreendedores, as pessoas que realizam seus sonhos, das que ficam pelo caminho, é a capacidade de enfrentar os desafios de frente, de olhar para a adversidade e dizer: você pode me derrubar temporariamente, mas eu não vou desistir. Eu vou aprender com isso e seguir em frente. Quando você entende que os desafios são parte do processo, você para de temer as dificuldades. Você para de enxergar os obstáculos como barreiras intransponíveis. Em vez disso, você os vê como o combustível necessário para a sua evolução. Cada queda é uma oportunidade de se levantar mais forte. Cada fracasso é uma chance de ajustar sua estratégia, de evoluir, de se tornar mais resiliente. E assim, você começa a perceber que o sucesso não está em evitar os momentos difíceis, mas em superá-los. Quanto mais você é desafiado, mais forte você se torna. E essa força é a que vai te levar para a linha de chegada. Quando você aprende a ser resiliente, começa a perceber que as circunstâncias externas não têm o poder de determinar seu destino. Elas podem influenciar, mas não definem. O que define seu futuro é a sua atitude diante dessas circunstâncias. Se você se permite ser derrotado, se você deixa os obstáculos paralisarem seu progresso, então o fracasso terá vencido. Mas, se você se recusa a ser derrubado, se você se recusa a desistir, mesmo quando tudo ao seu redor diz para parar,
então o sucesso está ao seu alcance. Isso é o que as pessoas de sucesso fazem. Elas enfrentam os ventos contrários e continuam avançando, sabem que cada dificuldade é apenas uma oportunidade disfarçada. Agora, imagine isso. Você está em um ponto de virada quando o mundo parece desabar ao seu redor. Mas em vez de se render, você escolhe dar o próximo passo. Você escolhe ser resiliente. Você escolhe aprender com a dor. Você escolhe se levantar mais forte. Isso é o que a maioria das pessoas não faz. Elas desistem antes mesmo de entender o que a adversidade pode ensinar. Mas aqueles que têm resiliência não desistem. Eles aprendem com os obstáculos, eles se ajustam e continuam. E é isso que os torna imparáveis. O sucesso é para os que persistem, para os que não se deixam derrubar pelos imprevistos. Porque, quando você persevera, você começa a perceber que o fracasso não é um fim, mas uma passagem necessária para o sucesso. E é essa mudança de mentalidade que transforma tudo. Quando você se torna resiliente, você começa a agir de maneira diferente. Você começa a ver o fracasso como um trampolim, não como uma sentença. E é essa mentalidade que vai fazer você conquistar o que muitos consideram impossível. Agora, à medida que seguimos nossa jornada, chegamos a um conceito essencial que se entrelaça com todos os aspectos do sucesso: a gratidão. Parece simples, não é? Gratidão. Mas, acredite, esta é uma das forças mais poderosas e transformadoras que você pode cultivar em sua vida. Napoleon Hill falava constantemente sobre a importância de manter uma mentalidade de abundância. Uma mentalidade que reconhece as bênçãos e as oportunidades presentes em cada momento. Muitas pessoas se concentram no que não têm, no que falta, no que ainda precisam conquistar. Mas as pessoas de sucesso, aquelas que verdadeiramente realizam seus sonhos, têm uma perspectiva diferente. Elas se concentram no que já possuem, naquilo que já conquistaram, e utilizam essa gratidão para expandir ainda mais o que está por vir. A gratidão, muitas vezes subestimada, não é apenas uma emoção, mas um poderoso catalisador de mudança. Quando você pratica a gratidão de maneira sincera, você começa a perceber algo extraordinário. O que você aprecia cresce. Isso acontece porque, ao focar naquilo que já está presente, você cria uma vibração positiva que atrai mais para sua vida. Quando você sente gratidão pelas pequenas coisas, você abre espaço para milagres. Pode parecer algo simples, mas a gratidão transforma sua maneira de ver o mundo. Ela muda sua percepção. Faz você enxergar as oportunidades onde antes via obstáculos e coloca sua mente em um estado de receptividade para o que está prestes a acontecer. Ao acordar pela manhã, em vez de começar o dia com preocupação ou ansiedade, Hill sugeria que você iniciasse com gratidão. A gratidão pela oportunidade de um novo dia, pela chance de alcançar suas metas, pela saúde que você tem, pela capacidade de aprender e crescer. Quando você acorda com gratidão no coração, sua mente se abre para novas possibilidades. Você passa a atrair o que é positivo. Você se coloca em sintonia com as leis universais que governam o sucesso. O simples ato de agradecer por estar vivo, por ter a chance de realizar seus sonhos, pode mudar o rumo da sua jornada. Muitas pessoas, ao longo de sua vida, se concentram tanto em alcançar suas metas, que esquecem de apreciar o processo, de aproveitar o que já conquistaram. Elas se tornam tão obcecadas pelo futuro que perdem o presente. Mas a verdadeira chave para o sucesso está em ser grato pelo presente e usar isso como combustível para o futuro. Cada passo dado, cada pequena conquista, merece ser celebrado. Isso não só alimenta sua motivação, mas também cria uma sensação de abundância, ao invés de escassez. Quando você age com gratidão, você começa a perceber que já tem mais do que precisa para ter sucesso. Você tem o poder de criar a vida que deseja, a partir do que já tem.
A gratidão também é um dos maiores aliados da resiliência. Em momentos de dificuldade, quando as coisas não saem como o planejado, é fácil cair na tentação de se concentrar apenas no que está errado. Mas, em vez disso, a gratidão permite que você veja as lições que o fracasso traz, a força que você ganha ao superá-lo e a oportunidade de crescer ainda mais. Quando você pratica a gratidão, mesmo em tempos difíceis, você começa a transformar os desafios em oportunidades. Você começa a enxergar o valor nas adversidades. O mais poderoso: a gratidão também atrai outras pessoas. Pessoas que emanam gratidão são mais atraentes, mais inspiradoras. Elas criam um campo de energia positivo que atrai as pessoas certas, as oportunidades certas e as circunstâncias que as levarão ao sucesso. Isso é especialmente importante quando se trata de networking, de parcerias, de expandir seus negócios e sua influência. A gratidão cria um vínculo invisível com o universo e com as pessoas ao seu redor, algo que vai além de palavras ou ações superficiais. Ela é sentida, ela é percebida, ela cria conexões reais. Portanto, ao longo de sua jornada, lembre-se: a gratidão não é apenas um hábito, mas uma forma de viver. Não se trata apenas de ser grato quando as coisas vão bem, mas de manter uma atitude constante de gratidão, mesmo nos momentos mais desafiadores. E isso fará toda a diferença. Isso será o que sustentará sua motivação quando as dificuldades surgirem, o que tornará sua jornada mais significativa e rica. E ao olhar para trás, quando você alcançar a realização do seu maior sonho, você verá que, na verdade, o verdadeiro segredo não estava apenas na ação, mas na gratidão pelo processo, pelo crescimento, pela evolução. Agora, chegamos ao ponto crucial de toda essa jornada: a ação. Não adianta nada ter uma mentalidade de sucesso, acreditar firmemente em seus objetivos, manter uma atitude resiliente e cultivar gratidão, se no final das contas, você não agir. A ação é o alicerce que sustenta todos os seus sonhos. Napoleon Hill deixa claro em seus escritos que a ação é o que transforma os pensamentos em realidade, as intenções em conquistas. Sem ação não há progresso. Sem movimento não há transformação. A ação é o que vai transformar seus planos em algo concreto, tangível. Ação é mais do que apenas fazer. Ela é um reflexo de sua decisão de ser bem-sucedido. Quando você decide agir, você está, na verdade, dizendo ao universo que está pronto para receber aquilo que deseja. Cada passo, por menor que seja, é uma afirmação de sua confiança no processo, uma demonstração de sua dedicação ao seu propósito. Hill afirma que o maior erro que você pode cometer é esperar pela perfeição. Se você espera por condições ideais para agir, então jamais começará. O sucesso é alcançado através da ação constante, e isso significa tomar decisões, dar passos mesmo quando as condições não são perfeitas. Agora você pode estar se perguntando: mas e se eu falhar? E se eu errar no meio do caminho? E a resposta é simples: isso faz parte do processo. Não existem falhas permanentes, existem lições. A verdadeira falha é quando você desiste, quando você se recusa a agir por medo de errar. A ação é, na verdade, a resposta ao medo, à dúvida, ao desconhecido. A cada passo dado, a cada decisão tomada, você está se aproximando do seu objetivo, mesmo que não consiga ver o resultado imediato. E lembre-se, a ação não precisa ser grandiosa o tempo todo. O sucesso não vem de um único grande esforço, mas de uma série de ações consistentes, por menores que pareçam. Isso significa acordar todos os dias com o compromisso de dar um passo em direção ao seu objetivo. A ação diária, mesmo que pareça pequena, é o que cria momentum. E esse momentum vai te levar mais longe do que você imagina. Quando você começa a agir, o universo começa a conspirar a seu favor. As portas começam a se abrir. As oportunidades começam a aparecer. Porque você decidiu dar o primeiro passo,
Agora, uma reflexão importante. Agir sem clareza pode ser um erro, mas a clareza vem com a ação. Quando você começa a tomar decisões e seguir em frente, os caminhos se tornam mais claros. Cada passo que você dá, cada movimento que você faz, cria um caminho que nunca teria existido se você tivesse ficado parado, esperando a hora certa. O sucesso não é uma questão de ter tudo planejado de antemão. O sucesso é uma questão de agir com fé, com confiança, e permitir que o processo se desenrole à medida que você avança. E é aí que entra a última chave de tudo isso: a confiança no processo. Quando você toma a decisão de agir, você precisa confiar que tudo o que você está fazendo tem um propósito. Cada passo, mesmo quando não parece fazer sentido, está te preparando para o próximo nível. Hill sempre falava sobre a importância de seguir com confiança, de ter fé que as coisas irão se alinhar no tempo certo. O sucesso nunca vem do controle absoluto, mas da capacidade de fluir com o processo, de se ajustar, de adaptar e de continuar agindo com firmeza. Agora, antes de seguir em frente e colocar todos esses conceitos em prática, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe sua opinião nos comentários. O que mais te inspira nessa jornada de transformação? Quais são os passos que você tem dado em direção ao seu objetivo? Eu adoraria saber. Seu comentário é importante e pode ser o empurrão que outras pessoas precisam para dar o primeiro passo. E se você ainda não se inscreveu, não deixe para depois. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade que está constantemente buscando evoluir e alcançar seus maiores sonhos. Agora, pense no que está diante de você. Tudo o que você precisa para alcançar seus objetivos está ao seu alcance. A decisão de agir está em suas mãos. É simples assim. Você já tem tudo o que precisa para começar. Agora é hora de fazer acontecer. Vá em frente, sem medo. Haja com confiança. O mundo está esperando por você.